doenças crônicas, como asma, rinite e sinusite. Com a elevação da umidade e o aumento da temperatura, essas alergias tendem a se intensificar. No SUS do Paraná, o tratamento pode ser iniciado na atenção primária, nas unidades básicas de saúde dos municípios. Dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica do Ministério da Saúde mostram que, entre janeiro e julho deste ano, foram realizados 45.972 atendimentos no Paraná relacionados a alergias ou reações alérgicas. No mesmo período de 2024, esse número foi de 48.295 atendimentos, totalizando 82.362 em todo o ano. Para mais informações, acesse o site da Agência Estadual de Notícias, paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz. A Maia Consultoria e Gestão tem uma equipe com expertise que abrangem uma ampla gama de áreas, incluindo estratégia empresarial, otimização de processos, gestão financeira, desenvolvimento organizacional e muito mais. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para entender seus desafios e objetivos, desenvolvendo estratégias pragmáticas e eficazes para impulsionar o crescimento sustentável. Maia Consultoria, o sucesso para sua empresa crescer. Contata-nos através 043 99634 9009 ou através do e-mail adilis@consultoria.com.br. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã do Vento pela Sil 87.9 e conforme nós anunciamos, né, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a nossa convidada especial, que é a Meire Barra Rosa dos Reis. Ela é psicóloga da clínica Vila Lobos, né? E mais de 30 anos, né? Então tem uma história aqui. E a biografia. Colégio. Colégio. Depois a gente conversa, ouvinte. Avião, aqui está a escola. Não tem problema. Mas tudo bem. Estamos aqui. Eu quero desejar aqui boas-vindas, então. Bom dia, então, Jô. Bom dia. Bom dia também, Meire. Seja bem-vinda. Bom dia. Olha, a coisa é assim, acontece assim. Eu salvei o contato da Meire no meu celular de uma forma e passei pro Cláudio errado. Mas é Meire Reis, graças a Deus, ela está aqui conosco, ela trabalha na Clínica Aprender e é uma psicóloga assim, incrível, por isso que eu a chamei, né? Vocês podem perceber que vira e mexe eu chamo o pessoal da Clínica Aprender aqui, e isso é importante, gente. Não é porque a gente está fazendo propaganda, não, mas é porque realmente ali o trabalho... Se fazer propaganda tem que pagar. Né? O trabalho lá é muito bem feito. E eu conhecendo o trabalho da Meire já faz algum tempo, né, Meire? Opa! Que eu tô ali, né? Olha, vamos lá, Meire, vamos. Então, assim... nossa conversa hoje, querido ouvinte, vai ser extremamente importante, tá? Porque vai nos ajudar a refletir um pouquinho, né, sobre a nossa mente, nosso corpo, nossas emoções, as nossas reações, né, diante de algumas questões. E nós temos então, né, Meire Reis. Vocês não imaginam como eu me sinto confortável agora, né? Com toda essa situação me deixa muito mais confortável, porque a gente sempre fica tensa nesses momentos, né? E isso foi muito bom. Que bom. Tô me sentindo muito mais à vontade. Você vê, né? Que é bom dar risada, né? As endorfinas, é uma maravilha, Então vamos lá. Saúde mental, saúde emocional. Ouvinte, me diz o seguinte, você tem algum problema nessa área? Se falar que não, tá mentindo, hein? Se falar que não, tá mentindo. E daí a gente vai perceber que todos nós temos, né? Bom, tanto saúde mental, Meire,
né, quanto saúde emocional, elas são extremamente importantes, certo? Certo. E o ouvinte também vai concordar conosco sobre isso. Não adianta você ter uma saúde emocional legal, né, se de repente a tua saúde mental começar a dar alguns probleminhas e daí você acaba aqui juntando tudo. Exatamente. Vamos lá. Mas que diferença tem isso, né? O que abrange? Diz para mim, pensamento, emoção, comportamento. Como é que é essa história? Explica pra gente, porque às vezes eu mesma me confundo. Qual é a diferença da mental e da emocional? Explica pra gente aí. Tá. Jô, acho que eu vou sentir melhor me apresentando, porque hoje nós vamos falar principalmente de quem nós somos, né? Legal, claro. E daí, como eu acho que essa é a realidade, quem nós somos. Então, assim, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência, no sentido de que nós somos diferentes facetas, né? E eu me incluo numa das minhas facetas, uma dos meus principais papéis, junto com a de ser psicóloga, é a de ser mãe, né? Então, eu sou mãe Verdade. do Gabriel e do Matheus, e agora sou avó. Então, assim, me configura de uma nova maneira, né? Nessa nova fase da minha vida. Então, assim, não tem como a gente falar sobre tudo isso, porque isso também perpassa a minha vida, a questão da saúde mental, a questão da saúde emocional, perpassa a vida de todos nós, dentro da realidade de cada um, né? Então, eu sou formada em 87, eu me formei, então já faz bastante tempinho. Por aí já dá para vocês terem noção da minha idade, né? Que eu sou uma jovem senhora. Então, e bonitona. Obrigada. Então, assim, o que era saúde mental quando eu escolhi fazer o curso de psicologia? Qual que era a realidade daquele momento, né? Quando existia muito preconceito com relação a isso, né? Psicólogo era uma coisa que não era muito bem vista, tudo se tratava, tinha muito um preconceito com relação não vou ao psicólogo, eu não sou louco, né? Então, hoje, graças a Deus, muito se mudou com relação a isso, né? As pessoas, uma demanda muito grande, e eu costumo comentar com as pessoas que estão ao meu redor, que nesse momento eu nunca tinha visto tanta demanda, tanto no consultório, na clínica, né, quanto no colégio que eu trabalho há 23 anos, né, responsável pela questão do processo ensino-aprendizagem, assim como na orientação de pais, acolhimento dos alunos. Então, assim, a gente realmente tem percebido que isso aumentou muito, né, de tal forma que também nos deixa muito preocupados. Então, eu gostaria, assim, agora também entrar um pouco nessa questão que a Jô fez, né, com relação à saúde mental e saúde emocional, que tanto se fala hoje em dia, né? Num tempo de muitos diagnósticos, né? Então, parece que todo mundo agora tem um diagnóstico, mas, na verdade, eu costumo pensar assim, que, na verdade, sempre tivemos, né? Sim. Sempre fomos, né, o que hoje somos classificados, né? Como um TDAH, como um transtorno de depressão, um TEA. Então, assim, eu acho que hoje está sendo dado nome ao que nós sempre tivemos. Para vocês terem uma ideia, eu recentemente fui diagnosticada como TDAH. Estou em todo aquele processo de investigação, né, com neuro, e para saber. Então, assim, quando eu penso nisso, eu fico imaginando assim, que a vida inteira eu vivi isso. Eu nasci TDAH e experimentei tudo na minha vida, inclusive a formação acadêmica, sendo uma TDAH. Então, assim, o que vale a pena a gente hoje é distinguir, né, a questão da saúde mental. O que é saúde mental? Como a Jô falou, ambos são importantes, mas elas se diferem principalmente na atuação. A saúde mental é mais abrangente. Ela fala realmente sobre os pensamentos, sobre emoção, sobre comportamento. E a saúde emocional mais específica, né, que se trata da gestão dos sentimentos. Aí, uma outra coisa que a gente fala muito no nosso meio, a respeito, principalmente na escola, é sobre as competências socioemocionais, né? Porque nós somos seres emocionais, seres sociais e atravessados o tempo inteiro pelas emoções. E como que a gente... Então, acho que uma coisa muito importante são as escolas estarem voltando para ter esse acolhimento, né? E realmente fazer parte da nossa proposta essa temática. Então, interessante, só um pouquinho. Interessante você falar assim essa questão da saúde mental e emocional e trabalhar isso com as crianças, adolescentes, né?
em escola, porque se a gente não fizer isso agora, né? Se isso não for feito agora, nessa fase, a coisa fica terrível, né? Exatamente. Olha, aproveitando a propaganda, a gente há muito tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar em escola, para vocês terem noção, aqui em Londrina não tinha muita escola que tinha psicólogo, né? Eu sou de uma realidade pequena, quando eu entrei era uma realidade pequena, tinha por volta de uns 54 alunos, então assim, era uma realidade muito pequena para ter um profissional. Então a ideia, o que era? A ideia, lógico, é um conceito da proprietária do colégio, que era associar a questão da psicologia com a direção, né? E eu entrei nisso aí, né? Então, assim, o que a gente começou a perceber? E essa necessidade de trabalhar realmente com as emoções, né? Desde os pequenininhos ali, quando está lá por volta dos 2 anos, né? Quem tem criança pequena vai entender muito bem isso, né? A fase dos 2 anos. Eu estou sendo uma avó, estudei a vida inteira, passei pelos meus filhos com os 2 anos, mas de uma maneira muito diferente. E hoje, sendo avó, com outro conceito, né? Então a gente sabe assim, a criança dos 2 anos, ela está aprendendo a dizer não o tempo inteiro. Então quem tem filhos com 2 anos e netos vai entender muito bem isso que eu estou falando. Então assim, a escola ela recebe todas as crianças de 2 até 16, 17 anos. Então vamos imaginar o quanto que eles expressam num ambiente fechado, né? Que eles ficam ali pelo menos 4 horas e meia. Então, assim, como que compartilhar com outros amigos, num espaço que tem que ter disciplina, que tem que ter regras. Então, vocês imaginam como que isso se dá dentro de um espaço como esse, né? Então, coisa, eu penso assim que não deve ser fácil, porque ao mesmo tempo você tem que observar o indivíduo e o grupo. Exatamente, não é? Não exatamente. É o indivíduo e o grupo. E eu penso assim também, Meire, que deve ser uma situação que também te causa, não sei, você como psicóloga, né? Te causa uma certa ansiedade para querer ajudar, para querer mostrar para essas crianças como elas podem lidar com as emoções, os sentimentos. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Porque assim, a gente passa por uma vamos dizer assim, uma epidemia, né? Uma epidemia de ansiedade e depressão, né? Eu já vi crianças com depressão. Sim, né? sim. Já vi crianças, inclusive até na semana passada uma pessoa me procurou, o pessoal acaba confundindo, né? Acham que eu sou psicóloga. Não sou psicóloga, não, tá? Mas eu sou psicopedagoga, né? Neuropedagoga e psicomotricista. A gente perpassa um pouquinho, entra um pouquinho na área da psicologia, mas sem uma interferência, tudo voltada para a questão acadêmica. Mas, inclusive, quando entraram em contato comigo na semana passada, eu falei, olha, essa criança precisa de um acompanhamento de um psicólogo, né? Uhum. E eu falei assim, tão novinha, né? E pedi para a mãe, olha, corre, isso não pode esperar. Então, o que você fala, né? Porque parece que nós estamos vivendo essa epidemia mesmo dessa ansiedade, né? Que aflora no coração de todo mundo, a depressão, né? Nesses anos, por que a gente vive tanto, né? O porquê isso, né? Explica pra gente, Meire. Acho que não tem, muito tem se falado com relação a isso, né? E assim, a gente realmente constata isso, né? Como já falei, não só na demanda do consultório, que aumentou muito, mas para quem trabalha em escola, vive isso todos os dias, né? Eu falo assim que eu nunca conversei com tanto psicólogo, porque na escola eu estou responsável por conversar com esses psicólogos das crianças que estão matriculadas ali. E eu nunca conversei com tanto psicólogo, fazemos reunião com os pais e com os psicólogos, igual eu tenho feito ultimamente, né? Do ano passado, principalmente, para cá. Assim, já chegam, né, com laudos, os alunos já têm vários alunos com laudo. Então, assim, isso reflete uma realidade mesmo do momento que nós estamos passando. A gente sabia, muito se falava com relação à pandemia que nós vivemos,
que provavelmente após a pandemia do Covid-19, nós teríamos uma pandemia de saúde mental, né? Acho que já era um processo que já vinha vindo, e com o advento da pandemia, isso realmente acelerou bastante, né? E o que a gente realmente tem hoje como resultado mesmo é esse número crescente a cada dia. E é verdade, porque assim, as crianças que eu atendo, né, que elas chegam com uma dificuldade acadêmica, no caso, nas avaliações que eu faço, Meire, não tem um relatório que eu entregue, desculpa, ouvintes, não tem um relatório que eu entregue que eu não faça observação e indicação. Precisa, com urgência, né, de um tratamento, né? Precisa. Exatamente. Né? Parece até assim, ontem eu estava fazendo um relatório, né? Passei o dia fazendo um relatório e levantando todas as questões, eu coloquei lá, precisa de acompanhamento, sabe? De um psicólogo, precisa. Então, assim, o que você fala não é apenas algo que está aí no ar, que todo mundo sabe, todo mundo fala isso. Não, é uma realidade mesmo, é fato. É fato, é né? fato. Vivemos fato. Isso dentro da escola, dentro do consultório. E antigamente, né, como a gente sempre falava assim, era aconselhável que quando a criança apresentasse algum problema por volta dos 8 anos, que fosse, né, procurasse o psicólogo. Então, assim, a gente era um trabalho muito árduo no sentido da conscientização dos pais, porque é muito melhor quando a criança apresenta um problema que passa por acompanhamento psicológico, né? Hoje a gente não fala como aconselhável, né? Muitas vezes é condição mesmo. Precisa. Exatamente. É obrigado, vai ter que fazer. Exatamente. E condição para se manter matriculado mesmo, porque precisa. Então, para a gente saber realmente qual a situação que a gente está, né? Por muito tempo eu atendi muitos adolescentes em determinada época da minha vida, e hoje eu vejo assim, tanto no colégio quanto no próprio consultório, uma demanda também muito grande com relação aos adolescentes, principalmente por conta da própria faixa, né? Uma faixa de muitos conflitos, de muitas descobertas. Então, assim, as dificuldades dos pais em lidar, não é fácil lidar com adolescentes, principalmente os adolescentes de hoje. Então, assim, toda essa problemática realmente me fez ter que voltar a estudar, né? Estou terminando uma formação em adolescência contemporânea e fazendo outra agora, comecei outra, por conta da demanda. E quem são esses adolescentes? Nós estamos que estar preparados para receber esses adolescentes. Quem são esses? E com problemas muito sérios, né? Aqueles problemas da questão do confronto, que era muito comum, que os pais vinham com uma queixa que, ele não arruma a cama direito, ele não se organiza. Não é nada, né? Hoje não representa nada. Hoje a grande questão, assim, com relação aos riscos mesmo que eles estão submetidos, a questão da automutilação, a questão das drogas. Então, assim, do sofrimento psíquico que muitos passam, né? E, assim, é muito possível a gente fazer isso no colégio. E a gente tem feito trabalho, assim, que a gente nunca imaginava ser possível, né? Dentro de um colégio, de acolher mesmo, né? E, a partir daí, encaminhar. Porque a gente sabe que dentro do colégio, a gente tem, assim, os muros do colégio que nos permite fazer até ali. A família tem que ser responsável por isso, né? E as próprias famílias estão vindo, porque assim a situação agravou-se tanto que as próprias famílias estão vindo, estão né? Pedindo socorro, pedindo socorro, né? A gente vê umas coisas. Mas isso aí também não seria um pouco mais assim pelo fato das crianças hoje, os jovens, né? Ficar muito na tela, você não traz esse aspecto aí de revolta, muitas vezes com problemas até de saúde, podemos dizer, saúde mental, né? Podemos dizer. Se a gente percebe isso nos adultos, né? Como é difícil a gente... Se a gente vai sentar, por exemplo, num almoço de domingo, né? Os próprios adultos estão o tempo inteiro com o celular, com os tablets. As crianças não são diferentes, né? E os adolescentes, principalmente. Eles vão copiar, o universo, né? exatamente. O comportamento. Eles são natos digitais, né? Eles nasceram nesse ambiente, né? O que precisa agora é realmente fazer uma higiene, igual a gente faz higiene do sono com as crianças pequenas, fazer uma higiene com relação à tecnologia. Porque também, além das redes sociais, tem a questão dos games, né? Então, assim, com certeza. Com certeza. E isso tem impactado muito nesse sentimento de ansiedade. Muito está se descobrindo, né? A neurociência vem aí com grandes descobertas que tem nos auxiliado muito com relação, né, esse novo conhecimento que chegou para nós.
Então, assim, e ainda muitas coisas virão, mas o que é fato é que as telas realmente, né, contribui muito para a ansiedade e tem sido um fator determinante em todo esse processo. Lembrando, né, você falou, o que é fato é que as telas, né? Gente, não é história da carochinha, né? É coisa séria, tá? Mas, Meire, tá, tudo bem, mas como que a gente consegue identificar sinais de desgastes emocionais? Por exemplo, você está lá na escola, ou com adolescente, com criança ou com adulto, é a mesma coisa, né? Como você consegue identificar esses sinais e até o ponto deles se tornarem graves? Porque, por exemplo, olha, eu sei que a gente está assim, nós não combinamos isso, não, tá? Nós não combinamos falar do Setembro Amarelo, tá, ouvinte? Mas isso me veio aqui na cabeça, por conta das conversas que eu já tive, né, durante esse mês, por causa desse Setembro Amarelo, que é o mês que é o combate da prevenção ao suicídio. Mas assim, eu já tive na minha vida, infelizmente, talvez a Meire deve ter tido também, alunos, na minha época que eu dei aula, alunos que se suicidaram. Tive um, inclusive, que ele fez assim, ele calculou tão perfeitamente onde ele iria cair, sabe? Para evitar que a mãe limpasse a sujeira, sabe, dele. E isso é horrível. Como é que... Quer dizer, aí eu lembro que na época eu perguntava, gente, quais eram os sinais? Porque ele não demonstrava. Mas um dos meninos falou uma vez assim para mim, não, professora, às vezes a gente estava em algum lugar, ele ficava triste, calado do nada, às vezes chorava. Então, sabe, como que a gente pode identificar, Meire? Porque assim, não dá pra gente entrar na mente do outro, né? Não tem como. Não. Quais são esses sinais? Eu acho que isso que a Joseli fala com relação e me parece que há que é algo comum em todos os casos, né? Lógico que eu experimentei situações como essa. Então, assim, que aparentemente não demonstravam, né? A questão é, qual que é o limite, qual que é o limiar que separa entre eu não fazer e fazer, né? E aí a gente pensa, principalmente com o adolescente, como é essa falta de limite mesmo, né? Essa linha, né, tão tênue entre o normal e a dor e o sofrimento. Eu acho que a gente olhar atento mesmo, né? A esse sofrimento. Então, assim, a preocupação, eu sou extremamente preocupada com isso, tanto no colégio, lógico que na escola a gente tem todo um protocolo a seguir, né? Não só com relação a quando a gente percebe alguma coisa, ou está passando um pouco da mão, a gente está percebendo, está dando alguns sinais, a gente aciona os pais, às vezes aciona o próprio conselho tutelar, a rede de proteção ao adolescente, mas, assim, o que a gente percebe é que é uma linha muito tênue, né? Então, assim, e vamos imaginar, no adolescente eu vejo eles muito mais vulneráveis a isso, né? Pela própria fase em que eles estão. Então, assim, no adulto a gente percebe que é um estado depressivo, que vai avançando, mas o adolescente não. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento e uma preocupação mesmo. Então, sempre a orientação que a gente dá, pais, não subestimem, preste atenção, porque a gente não sabe, a gente não consegue adentrar no sofrimento que esses adolescentes passam. Então, assim, tentam, e às vezes a gente percebe assim que os pais tentam. Em algumas situações, os pais tentaram, passaram por internação e realmente não conseguiu evitar, né, essa tragédia. É muito triste isso. Muito triste. Porque, assim... quando a Meire fala nessa questão que é muito tênue tudo isso, porque tem as características dessa fase da adolescência e junta com as características, com os sinais dessa questão, né, de depressão, de estar entrando nessa depressão, de estar indo para uma coisa mais difícil, né? Que no caso,
Olha, cansaço persistente. Exatamente, né? Cansaço persistente. A gente pode enquadrar os próprios adultos, né? Sim. Mas se a gente voltar, você estava falando, eu estava pensando o seguinte, né? Que a gente pode voltar na questão da tecnologia e das redes, né? Então, assim, muito se fala assim, em privacidade do adolescente, né? Acho que hoje nós passamos um pouquinho a respeito desse tema, né? Da questão da privacidade e do cuidado real, né? Então, a gente nunca sabe com quem que eles estão conversando nas redes. Se a gente entender que eles estão passando por um sofrimento psíquico desta forma, geralmente eles não se abrem. Eles manifestam esse comportamento, mas assim, provavelmente nos contatos, no que eles procuram, nas redes sociais, eles provavelmente procuram alguma coisa, eles não estão fazendo essa busca. Os pais têm que investigar. Os pais têm então, que investigar. Né? Os pais têm. Tem que investigar. Então, assim, essa privacidade até um determinado Exatamente, limite, né? exatamente. Entendi. Porque, assim, vem, por exemplo, semana passada, quando aquela senhora entrou em contato comigo em relação ao filho, ela nomeou justamente essa questão do cansaço o tempo todo, muito irritado, não quer ir para a escola, não tem mais interesse em estudar, não quer saber dos amigos, não está dormindo direito, não está comendo direito, quer ficar quieto num canto. Exatamente. Por isso que eu falei para ela, ó, corra, veja isso, porque eu penso assim que a dor não espera. Não. A dor não pode esperar. Não, né? não. Ô Meire, mas tá. Falando, já que nós estamos falando nessa questão, né, de que a dor não pode esperar, né? A dor não pode esperar. O que você considera que possam ser os hábitos mais simples, assim, coisa do dia a dia, para fortalecer essa saúde emocional dessa criança, do adulto, do adolescente, né? Porque querendo ou não, gente, né? As características, né? Os sintomas ou os sinais, eles são basicamente os mesmos, né? Sim, sim. E o que a gente pode fazer para... Eu costumo assim, pensar assim, que existem na própria internet, se você for pesquisar, você vai ter lá várias sugestões do que com relação à respiração, com relação à higiene do sono, com relação ao autocuidado. Isso assim, a gente sabe que é muito importante, né? Mas, como eu te disse, agora voltando um pouquinho para o adulto, que provavelmente nossos ouvintes são adultos, né? Então, voltando para isso, né? No ambiente de trabalho, se a gente for ver no ambiente corporativo, a gente vai encontrar muitos empregados passando... Muito estresse, né? Muito estresse, passando por situações como essa, né? Uma queixa constante de muito cansaço. Acho que situações simples, né? Que a gente vai pensar até que certo ponto, isso é só algo relacionado a um estresse ou já acaba se tornando uma ansiedade, um sintoma de depressão, né? Acho que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que apostar no autocuidado, né? A gente tem que apostar. Não tem como fugir, gente, atividade física. Não tem como fugir. A gente pode espernear. É verdade. Mas não tem como, né? Uma coisa que eu gosto bastante também, que por muito tempo a gente considerava como tripé de se manter, né, forte nas tribulações, né, a gente pode dizer assim, com relação à própria espiritualidade, né? Então, assim, o que nos dá força, né? Então, acho que o hábito de a boa alimentação, o bom sono, atividade física, se ligar confiança mesmo, em Deus, essa né? confiança em Deus, essa conexão com algo que está acima de nós, né? Então, acho que mas isso não é mais. A gente falava, houve um tempo lá atrás que a gente falava que isso a gente usava como a receitinha mágica, né? Mas com as alterações que houve na sociedade, com todas essas mudanças, isso não garante mais, né, que a gente não adoeça. Precisa de um acompanhamento, Precisa de acompanhamento. Buscar ajuda. E eu vou falar para vocês, agora eu vou me abrir realmente para vocês. Eu passei há 20 anos atrás um processo de depressão. Vamos pensar, né, já pensou uma psicóloga passar
Principalmente, justamente porque eu trabalhava muito naquela época com os filhos pequenos, meus filhos estavam entrando na pré-adolescência com toda essa demanda, e eu trabalhando na clínica e trabalhando no consultório. Foi uma época de muito trabalho, era sábado, e um belo sábado, do nada. Então, como que eu não percebi os meus sinais, né? Eu só percebia do cansaço e tal, mas eu estava ativa ali, né? Com a idade boa para isso, né? E num belo sábado, acabando de atender, por volta do meio-dia, eu entrei no carro, senti uma sensação muito ruim, um aperto no coração, uma falta de ar. E daí falei, ó, o que está acontecendo, né? Então, assim, fui respirando, tinha que ir para casa, levar meus filhos para as atividades da igreja e tal. E passou. A hora que eu deixei meu filho na porta da igreja, eu lembro certinho, eu senti a mesma coisa. Mas com uma intensidade muito maior, com uma falta de ar, com uma sensação de desmaio, dormência nas mãos. Não sabia o que estava acontecendo. Achei que na hora que eu estava tendo... O corpo fala. Eu achei que eu estava tendo, sei lá, um problema do coração, um ataque cardíaco. E fui diretamente para o hospital, né? Chegando lá, examinaram, a primeira coisa que me colocaram embaixo da língua, né? A pressão tinha alterado, foi o famoso Rivotril, né? Entendi. Que era para baixar, né? E a partir daí foi realmente 2 meses de investigação mesmo, por tudo que passei por vários exames, e realmente foi constatado, né? Entrei num quadro de depressão, nesse meio tempo, enquanto os resultados iam saindo, que eu não tinha nada, né? Eu fiz fisicamente. Eu fui encaminhada para um psiquiatra e comecei o atendimento, o tratamento. Né? E isso é interessante porque, assim, eu me sentia, pensa assim, com relação a eu sendo psicóloga e passando por um processo desse, né? Há 20 anos atrás, por exemplo, como que era isso? Mas hoje eu sei, logo depois que eu fiz todo o acompanhamento, né, com o psiquiatra, com a minha psicóloga, e eu fui entendendo que, para mim, foi um grande laboratório. Sim. Porque, assim, eu podia entender realmente qual que era a dor que meu paciente estava sentindo. Exatamente. Então, eu pude viver na pele e, a partir daí, foi como se fosse... E, assim, eu gosto de dar esse testemunho e me sentir à vontade para me abrir com vocês, porque, assim, realmente é uma dor muito grande, muito grande. E eu não consegui entender os sinais, né? Não consegui me cuidar, diminuir um pouco a agenda com relação ao colégio. Então, assim, era um momento que realmente eu precisava ter olhado com mais atenção, mas a gente não estava muito treinado a isso também. Hoje, isso é muito mais frequente, a gente consegue identificar num colega de trabalho, num familiar, olha, alguma coisa que está acontecendo. O olhar já é outro, né? O olhar já é outro. Que legal, tá? Meire, que legal esse testemunho que você deu. Muito bem, ouvintes, acho que está na hora do nosso intervalo, né, Cláudio? Vamos descansar um pouquinho. Vamos tomar uma aguinha, né? Meire já... Daqui a pouco a gente volta. Uma verdadeira aula. E vamos continuar, então, logo após o nosso break aqui, a gente vai voltar, então, com mais um bate-papo aqui que está sendo muito gratificante. Fique ligado, Advento FM, a Rádio da Esperança. Hábito saudável. Para mudar, é só decidir. Advento FM, por uma vida melhor. Tipo de carne preferida dos brasileiros? Boi sempre. Por quê? Eu acho que é por causa do paladar. Frango. Eu acho que é mais saboroso e eu acho que é mais saudável. Peixe. Por quê? Pelo valor nutritivo. Né? Menos gordura, menos colesterol. A proteína encontrada na carne é um dos elementos essenciais na dieta do dia a dia. Mas os nutricionistas alertam quanto à quantidade consumida. Normalmente fala-se em quantidade de ou aves, ou carnes bovinas, ou peixes por dia, correspondendo a aproximadamente para o indivíduo adulto 180 gramas, o que representa, por exemplo, 2 bifes deste tamanho. As pessoas acabam consumindo muito mais do que isso. Um dos fatores prejudiciais ao ingerir um número maior do que o recomendado de carne é a quantidade de gordura. Quando falar de pescados e de aves, se retirar a pele desses alimentos, porque com elas a gente está retirando um teor importante de gorduras. E quando a gente fala da carne, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas falam, mas eu gosto de comer picanha, mas eu tiro a gordura. A gente está tirando a gordura aparente, mas a picanha é uma carne rica em gordura. O modo de preparo das carnes também contribui para uma alimentação saudável. O ideal é que os alimentos não sejam preparados à base de óleos ou margarinas. As
melhores opções para a saúde são os grelhados ou os cozidos. É importante também não esquecer de verificar a procedência dos produtos. Eu acho que é importante desmistificar que a carne bovina não tem hormônio, então vamos consumir carne bovina e não vamos consumir frango que tem hormônio. Não, ele está presente em ambas as carnes, às vezes de forma mais acentuada, inclusive, nas carnes bovinas. E para quem optar por não consumir as proteínas, deve prestar atenção. Hoje a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente sabe que na infância e na adolescência, esses alimentos são essenciais, principalmente por conta da oferta do ferro, das vitaminas do complexo B e de alguns minerais, em especial do zinco. O cuidado que a gente tem que ter, a partir do momento que a gente vê hoje pessoas que fazem essas restrições, elas têm que ter uma avaliação nutricional para ver se as suas reservas não estão escassas de um desses nutrientes. Se as carnes fazem parte do seu cardápio diário, veja algumas dicas. Então, procurar consumir carnes magras, peixes magros, utilizar o ovo como alternativa e evitar ao máximo os produtos, entre aspas, denominados carnes, como linguiça, salsicha, porque na realidade eles têm um teor de gordura muitas vezes maior do que os produtos de onde eles são originados. Aqui você fica sabendo tudo sobre saúde. Rádio Univento. Rádio Univento. Preocupado com seu bem-estar físico, mental e espiritual. Fique ligado. Vida Longa. Dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira. Misturar alimentos e remédios nem sempre é uma boa ideia. A nutricionista Melissa Rosa explica que essa interação pode provocar tanto a não absorção dos medicamentos, contribuindo para o avanço da doença, quanto a não absorção dos nutrientes, causando até desnutrição. Melissa, que coordena um grupo sobre nutrição na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, recomenda que o idoso evite, por exemplo, tomar um comprimido com leite ou com suco. Deve-se preferir água. Ela sugere que se consulte um profissional de saúde antes de promover o casamento entre remédio e comida. Quando o médico prescreve, por exemplo, tomar esse medicamento 3 vezes ao dia, muitas vezes nós escolhemos as 3 refeições. Isso é um erro, tá? Pode até ser tomado, porque alguns medicamentos não têm essa interação, não são todos que existem. Mas é importante que pergunte para o médico se esse medicamento pode ser tomado junto com alimentos. Quando o remédio atrapalha a alimentação, os nutrientes não são absorvidos. A especialista diz que é como se o idoso não tivesse comido. E os mais velhos, muitas vezes, têm algumas necessidades de nutrientes maiores do que os adultos mais jovens. Ela observa que é essencial que nas instituições de longa permanência de idosos, o nutricionista faça o estudo dessa interação entre comida e medicamentos. Melissa Rosa faz um alerta específico para os idosos que recebem dieta pastosa. Eles não conseguem engolir comprimidos e, muitas vezes, a solução encontrada é esmagar a pílula e misturar a um dos alimentos. O problema é que muitos medicamentos não podem ser esmagados, eles perdem efeito. Esse medicamento colocado na comida, a comida é quente, então a temperatura também acaba atrapalhando o efeito desse medicamento. Há uma alteração de sabor do alimento, porque o alimento fica amargo, fica ruim, e muitas vezes o idoso se nega a comer, aumentando o risco de desnutrição. Então tem diversas consequências nessa prática. Nesse caso, a recomendação é perguntar ao farmacêutico se o medicamento pode ser esmagado ou se há uma alternativa na forma líquida. Vida Longa, com Cláudio Ferreira. Amiga da Saúde. Olá, ouvintes. Hoje quem nos enviou sua pergunta foi a Aparecida Lima, que tem 37 anos e é corretora. Ela perguntou o seguinte: ouvi falar de um teste do pezinho que detecta 50 doenças. O SUS faz esse exame? Bom, gente, com exceção do Distrito Federal, nos outros estados, o SUS ele não faz o teste do pezinho ampliado, né? Que é esse nome que a gente vai dar para essa versão do teste do pezinho, que pode detectar mais doenças, né? Chegando aí até umas 53 doenças raras. O teste que é obrigatório no Brasil, que é feito pelo SUS, né, em todo o país, ele abrange 6 doenças,
que são a fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, a fibrose cística, a anemia falciforme, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Tem algumas maternidades no Brasil da rede particular que fazem algumas versões um pouco mais ampliadas do teste do pezinho, né, que às vezes tem 10 ou mais doenças. Existe um movimento, né, de ONGs e movimentos sociais que tentam pressionar os governos a implementarem uma testagem mais abrangente no SUS. Porque hoje o acesso a esse exame mais ampliado ele é só realmente na rede particular. Por mais que isso represente um custo, né, provavelmente significativo, esse custo ele ainda pode ser bem menor do que o custo com o tratamento de doenças quando elas são diagnosticadas tardiamente, né, as sequelas que essas doenças deixam, às vezes leva a criança até a morte, fora então o enorme impacto, né, disso na vida das crianças e das famílias. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim, o número é 31 984684731. Repetindo, 31 984684731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima. Atenção pais, quando a doença do câncer é descoberta no início e tratada em centro especializado, 80% das crianças e adolescentes acometidos podem ser curados. A HCL reforça a importância da conscientização e também entra nessa corrente. Entre você também. Apoio Rádio Advento Londrina. Hábito mental sadio. Você pode decidir. Advento FM. Por uma vida melhor. Vida saudável. Alimente essa ideia. Os alimentos devem ser oferecidos separadamente para que a criança aprenda a identificar suas cores e sabores. Coloque as porções de cada alimento no prato sem misturá-los. Ao preparar papinhas, escolha no máximo 2 a 3 ingredientes por vez, para estimular a criança a reconhecer os diferentes sabores. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Rádio Advento FM. Você está ouvindo Manhã de Vento com Cláudio Mainer. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje com a nossa convidada especial, a Meire, né? Que está dando aqui um exemplo de como nós devemos agir em relação à nossa mente, os nossos cuidados que nós devemos ter com a saúde mental, né? Vamos dar continuidade então, Jô? Então, né, ouvinte? Vamos continuar esse papo gostoso aqui. E a gente fica conversando no intervalo, não para. O Cláudio falou, gente, vamos voltar. Vamos voltar, esquecemos de vocês. Voltar, né? Pode uma coisa dessa, ouvinte? Nós esquecemos de vocês. O papo estava tão bom. Mas vamos lá, vamos voltar e vamos antenar de novo, né? Bom, ô Meire, vamos pensar assim. Vamos falar sobre autoconhecimento e resiliência agora um pouquinho? Vamos. Porque eu acredito que isso é extremamente importante, né? O conhecer-se, né? O que é essa resiliência. Então, aí eu já faço a pergunta assim, ó, direto na lata. Quais perguntas uma pessoa pode fazer a si mesma para avaliar sua própria inteligência emocional? Porque, assim, um tempo atrás falava-se muito em QI. Até o pessoal brincava, o que indica, né? Não, né? O que era o QI? Depois passou a ser o QE, né? Que é justamente vai trabalhar com essa questão da inteligência emocional. Quais as perguntas uma pessoa pode fazer a si mesma, né? Para avaliar a sua própria inteligência emocional, para avaliar como que ela está lá por dentro, toda essa gestão, né? No caso, né? O que tem que rolar aí, Meire? Eu acho que a primeira coisa, né? Muito se falou inteligência emocional lá atrás, ainda se fala muito com relação a isso. Estou fazendo um curso agora e ele fala exatamente sobre isso, né? Que um dos principais, o início mesmo, né? Para pensar em inteligência emocional é a autoconsciência. Eu tenho que me conhecer, em primeiro lugar, né? Pegou aí, hein? Pegou!
Autoconhecimento, né? É assim, não tem como. A partir do momento que eu desenvolvo essa autoconsciência, eu vou alcançar a inteligência emocional. Não tem como se pensar em inteligência emocional sem desenvolver essa autoconsciência, né? Então, o que seria, né? O que eu estou sentindo exatamente agora, o que causou essa emoção em mim. Então, e acho que o caminho é aquela coisa assim, tô triste, tô mal, tô deprê, né? Coloco uma música lá pra eu chorar, pra ter dó de mim. Ou então eu vou reagir, né? Então, assim, porque senão a gente fica muito na questão da reação, né? E daí pergunto pra mim mesma, né? No caso, né? O que eu tô sentindo agora? Exatamente. Que é isso? De onde tá vindo isso? De onde que vem? Tá vindo lá de trás, da minha infância? Ou tá vindo além da minha infância, né? Do que aconteceu? Algum marco que teve depois? E não tem como a gente alcançar essa inteligência emocional que é saber reagir, tudo sem me conhecer. Eu preciso. Isso, né? É lógico que a gente passa. O mais indicado é a terapia mesmo, né? Aí acho que tem duas coisas, né? A gente fala em doença, né? E em prevenção, né? Acho que a prevenção passa por aí, pelo autoconhecimento, né? Eu tenho pacientes no consultório que vão para se tratar, então está relacionado à cura, e outros para se conhecer. E às vezes muito interessante. Eu tenho vários que não adoeceram, mas que tiveram essa sacada lá atrás, né? E são pacientes que não saem do consultório, porque assim eles fazem essa trajetória, né? Como autoconhecimento mesmo. Meire, me passou aqui o seguinte: então de repente esses pacientes estão fazendo uma cura preventiva? Exatamente. É uma prevenção, né? Porque assim, vamos pensar que a gente tem muitas coisas a ser curadas, né? Se a gente for pensar, todos nós, independente se a gente chegou lá manifestar os sintomas, mas a gente tem muitas coisas a ser curadas se a gente for pensar na nossa trajetória de vida. Então, eu acho que eles tiveram essa percepção mais cedo, sabe? De algumas coisas que ainda não tornaram sintomas e que eles foram para o consultório. Então, eu tenho vários, e geralmente são adultos, né? Que me procuram e que estão comigo há muito tempo, né? E assim, se desenvolveram mesmo. Que interessante. Aí a gente pode pensar no famoso, agora que fala-se muito de desenvolvimento pessoal. Porque esse desenvolvimento pessoal, ele vem por meio do autoconhecimento, não tem como. E assim, é muito bacana acompanhar esses pacientes, né, ao longo da trajetória e ver assim, e trazendo sempre essa reflexão de quem eles são, de como eles reagem hoje com relação às demandas. Não tem como, gente. Olha, gente, eu vou falar um negócio aqui para vocês, tá? A Meire, eu atendo também ali na Clínica Aprender com as crianças, né? Que tem os seus transtornos e tudo mais, né? Mas eu acho muito interessante, porque a Meire é assim, você passa pela sala da Meire ali na frente, onde ela está atendendo o pessoal, você só ouve o pessoal dando risada. Vocês já passaram por isso, gente? Você só ouve o pessoal dando risada. Mas é que ela é muito comunicativa, né? Então, talvez mas seja por isso aí também. eu fico assim, Cláudio, nossa, eu queria tanto que a Meire me atendesse. Mas olha, José, você acha? Olha, é muito bom, é gostoso de ouvir, Meire. Eu tenho uma história. Eu me sinto bem ouvindo aquelas risadas, gargalhadas, assim, sabe? É muito legal. Eu tenho uma história a respeito disso, né? Quando eu estava concluindo meu curso de psicologia, eu fiz na UEL e o último ano era só estágio, né? Então a gente atendia lá na clínica da UEL, e eu me lembro que minha orientadora na época era muito... Psicologia na época era protocolo, era tudo certinho, né? Tudo muito engessado. As abordagens, né? Era dividido certinho. Hoje tem muitas abordagens, então graças a Deus a gente saiu desse escaninho e consegue se deslocar, né, entre uma abordagem e outra, né? Mas eu me lembro que eu fui atender uma criança e eu cheguei para a criança, gente, eu falei assim, eu adoro criança, né? E eu cheguei para a criança, oi, bom dia, né? E a criança veio e tal. A hora que acabou, ela vai dar a devolutiva, né, do meu atendimento. A primeira coisa que ela falou, bom, você não está indo para uma festa, você está indo atender alguém que está em sofrimento. E por muito tempo eu me senti muito, todas as vezes que eu ia atender uma pessoa que estava chegando no primeiro momento, né, era a primeira sessão comigo, muito passava sobre essa palavra, ecoava, né? Ecoava nos meus ouvidos, né? Até que eu entendi que eu não estou, a hora quando eu abordo
sendo quem eu sou, eu não estou desrespeitando o sofrimento que ela está me trazendo, mas sim eu estou acolhendo ela da maneira como eu sou. Tanto isso é uma prova que as pessoas gostam, né? Procuram, e é Mas difícil achar um o horário. sorriso é um santo remédio também, não? Claro. Porque se você for trazer uma pessoa carrancuda, brava, aí a pessoa vai até se sentir mal, né? Certo. Mas quando abre um sorriso, pode perceber, se você está num local, se você olha para a pessoa, dá um sorriso, parece que você já abre uma janela. É isso mesmo. Isso não se diz do que eu tenho, né? As minhas próprias feridas, né? Se diz assim, é como que eu estou nesse encontro. É um remedinho que você usa ali, ó, que vem de você, que é nato em você, né? Isso é muito gostoso. E a Meire quase não tem horário, hein? Não sei não se ela tem horário agora. Mas, Meire, vamos pensar assim, gente, e sobre a questão da resiliência? Porque assim, como que a gente consegue, né, ser feliz? Ou seja, assim, existe uma diferença, vamos pensar. Existe uma diferença entre ser uma pessoa feliz e uma pessoa resiliente? Existe. Porque, na verdade, ser feliz é momentâneo, né? Se a gente for pensar, a gente tem momentos de felicidade, né? Mas se a gente pensar no que a gente vive hoje, o acesso que a gente tem as informações que chegam tão imediatamente, né, até nós, que gera toda essa situação, nesse caos que a vida muitas vezes transforma, seja pelo sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, a gente... E ao mesmo tempo tem essa questão, né? Parece que as redes sociais, elas mostram o oposto disso, né? Só alegria, só felicidade, né? Então, a gente... Mas a nossa vida, a gente sabe, né? Que ela... Existem momentos felizes. Mas a resiliência não se trata de felicidade, se trata de competência. De como eu sou capaz de me manter em pé, apesar de todo o caos que em alguns momentos da minha vida, e todos nós passamos por isso, seja por uma dor, por um luto, seja por uma separação, seja por o emprego que a gente perde. A gente sempre vai passar por momentos caóticos na nossa vida. E aí a gente pode imaginar a questão de como eu desenvolvo a minha competência para poder lidar com esses momentos. Então, eu penso que é um treino, né? Tem pessoas que são mais fortes, a gente falava muito em resiliência, a gente falava sobre pessoas fortes, né? Sim. E hoje a gente sabe que existem pessoas resilientes, que são aquelas que conseguem, no mar agitado da nossa vida, conseguem surfar em cima das ondas, né? Então, acho que interessante isso que você falou, viu? Eu acho que se a gente pode resumir isso, essa diferença, é isso. O quanto que a gente consegue surfar, o quanto que a gente consegue... E daí a gente vai pensar assim, olha, aonde que eu busco isso? Então, a gente pode entrar numa outra questão, que no propósito, no sentido da vida, né? Acho que isso nos faz desenvolver resiliência. Porque a gente pensa que... Quando eu penso que eu tenho um propósito de estar aqui nessa jornada, e eu penso que alguns episódios, alguns momentos da nossa vida são só momentos, que isso vai passar. Inclusive, é uma das frases que, quando eu estou vivendo um momento difícil, eu costumo sempre falar. Isso também vai passar. Porque verdade. Tudo passa. Tudo passa. Se a gente tiver... Às vezes a gente tem aquela dor a gente encontra um papel na nossa vida que é o da dor, né? Então a gente gruda nela e abraça ela e não quer deixar. Porque também a gente tem alguns ganhos estando nesse espaço. Daí é um bom motivo para fazer terapia, né? Mas assim, o que a gente precisa realmente é entender. E eu acho que a gente começa a desenvolver essa resiliência tratando disso, né? É só uma fase, é só um momento. Isso vai passar. E eu acho que o caminho é por aí, sabe? Então, assim, primeiro entender, por mais que o que se prega hoje, né, por meio das redes sociais, que todo mundo é uma festa, que tudo é uma alegria, a gente sabe que a gente não está aqui a passeio, né? Eu sempre dizia isso aos meus filhos, nós não viemos ao mundo a passeio. E a gente vai enfrentar turbulências, a gente vai enfrentar maus momentos, e a capacidade da gente gerir esses momentos, sejam eles bons ou ruins, é que nos vão tornar capazes de suportar tudo isso. Eu vejo que é por aí, sabe? E daí a gente já está terminando. Olha, como passou. Passa rápido, né? Eu falei para você que passava rapidinho.
O Cláudio está lá assim, ó, acenando com a cabeça, é verdade? Passa rápido mesmo. O tempo voa aqui, viu? Eu fico muito preocupado com isso, porque quanto mais voa, mais velho eu fico. Eu também. Vai ter que fazer terapia. É verdade. Gente, mas assim, então já que a gente está terminando, Meire, se você tivesse que resumir, tá, em uma frase, o segredo do bem-estar emocional, duradouro, né? De tudo isso que você falou, que foi muito legal, muito bom pra gente, qual seria? Bom, olha, eu não vou, como dizia minha mãe, puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas eu acho que o segredo é o autoconhecimento, né? E a gente pode fazer isso sozinho, né? Mas quando necessário, a busca por uma ajuda de um profissional. Porque se conhecer é mais ou menos igual a cuidar de um jardim, né? Eu tenho que ter paciência, né? Porque conforme a gente vai cuidar, não sei se vocês cuidam de jardim, mas a experiência para mim, ela é extremamente terapêutica, né? Porque eu tenho que lidar com a minha ansiedade de ver aquela semente desabrochar, ou um pezinho de tomate que eu plantei para o meu neto. Nasceu o tomate, como que demora? Meu Deus do céu, como que demora aquele tomate? E olha que é um cereja, pequenininho. Não é um feijãozinho, né? Que você vai lá e já... Não. E meu neto, vovó, já nasceu, já tá vermelho, né? E assim, isso, né, trata a nossa ansiedade, aquela necessidade de tudo aconteça imediatamente, né? Então, acho que a paciência, né, o autoconhecimento, ela traz isso, a paciência. E acho que a coragem, sabe? Eu falo assim, todas as vezes que eu vejo um paciente sentado do outro lado, né, na minha frente, na poltrona, eu sempre costumo dizer para eles, mas eu sempre imagino, quem está ali, acima de tudo, ele teve coragem. Porque a gente tem que, assim como o jardim, para ele florescer, a gente tem que tirar as ervas daninhas que tem em cada um de nós, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Eu vejo a melhor sugestão é o autoconhecimento. Que legal, gente. E daí me vem aqui na mente justamente o livro de São João 8,32, que diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade, querido ouvinte, que está aí dentro de você? Às vezes uma verdade que você não quer conhecer, uma verdade que você não quer enfrentar. Mas veja que Jesus já falou isso. Não importa qual seja a verdade. Tá? Ele disse isso para essa época também. Ele está dizendo isso para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá muitos instrumentos, muitas ferramentas. E cuidar de si mesmo é o que Deus quer para cada um de vocês, para cada um de nós, sabe, ouvinte? Para cada um. Porque Ele quer filhos saudáveis em todos os aspectos. Conhecereis a verdade, né? Qual é essa verdade que está aí batendo latente, querendo abrir a portinha do seu coração e sair e dizer, ó, é assim, é isso que está acontecendo. Compreenderam? Que Deus ajude vocês, tá? Que Deus fortaleça em tudo que vocês estão passando, auxilie e que vocês se sintam cada vez melhores ao sentirem que vocês estão nas mãos de Deus, ok? E continue aqui, ligado com a gente na Rádio Advento FM, porque a vida, gente, a vida é muito mais leve quando nós cuidamos das nossas emoções, ok? Até Verdade. Lá. Antes de a gente encerrar aqui, eu gostaria que tenha algum site, na rede, alguma coisa? Um contato. Acho que o contato é a Clínica Aprender, né? Acho que dá o teu celular, né? No caso,
E daí eu acredito até que as pessoas elas possam entrar em contato, né? Possam entrar em contato, tá? Mas assim, se quiserem, gente, tem que ser rápido, porque assim a Meire tem um horário assim bem, meu horário bem, é bem complicado. Mas se você quer saber, você liga para 43, né? 3344 5699 e você vai ter lá alguém atendendo, né? E a Meire está por lá na Clínica Aprender. 3344 5699. Lembrando, tá? Cuide das suas emoções, tá? Isso é importante. Cuide de você. Valeu, Meire, pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Foi uma satisfação muito grande. A sua alegria é contagiante, entendeu? Você é uma pessoa muito simpática. Eu acredito que as pessoas que for consultar com você vai sair de lá maravilhado. Pode ter certeza disso. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu cheguei aqui um pouco ansiosa, porque eu fui treinada a escutar, não falar, embora eu falo bastante. Mas, assim, eu agradeço a todos vocês, tá? Um grande abraço. Obrigado também a Jo, que esteve aqui conosco, né? Espero que ela volte mais vezes com outro tema, né? Ela vai voltar sim, pode deixar. Agora ela já sabe o caminho da roça. Então tá bom. Ouvinte, fique ligado conosco, Advento FM, sempre trazendo conteúdos edificantes para você e toda a sua família. Tenha uma excelente semana e estamos aí com a nossa 87.9. Você acordou. Agradeça a Deus por mais um dia, onde irá enfrentar o desconhecido. Os desafios poderão acontecer, quer no trabalho, escola, faculdade ou qualquer outra obrigação. Não esqueça que Deus está no comando de cada coisa. Ele quer o melhor por cada um de seus filhos. Seja otimista. Tudo tem um propósito.